Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é Daniel e nesta aula iremos falar sobre mapeamento UV. Quando queremos colocar na superfície de um objeto 3D uma imagem, seja JPG, PSD, PNG, enfim, uma imagem que não seja de dentro do Blender, a gente precisa dar a coordenada para essa imagem para que ela se comporte da maneira que a gente queira na superfície do objeto. O processo que a gente vai utilizar é o mapeamento UV, é onde a gente desembrulha a superfície do objeto de maneira que ela fique representada de maneira 2D, de maneira chapada, facilitando muito o processo de mapeamento. Para exemplo, vamos utilizar o cubo para o mapeamento UV. Vamos aqui no painel Outliner. Como eu não utilizo muito ele, eu costumo abrir o editor UV aqui na parte superior. Clico no seletor de painel, clico em UV Image Editor. É aqui onde nós iremos desembrulhar a superfície do objeto. A primeira lógica para desembrulhar uma superfície de um objeto tridimensional é imaginar essa superfície como sendo um papel. Nós temos aqui um cubo. Como a gente iria recortar para que fique de maneira chapada? Pense, eu iria fazer um corte nessa linha e nessa linha. Opa, selecionei o polígono. Vamos no modo Edge. Então, vamos lá. Eu iria fazer um corte aqui, aqui, aqui. Um outro corte aqui e um outro corte aqui. Aperto Ctrl E. Vai aparecer o menu de Edge. Clique em Mark Scene. Perceba que a linha ficou vermelha ou rosa, depende da versão do seu Blender. Significa que eu estou dando a ação falando para o Blender. Passa uma tesoura aqui que eu quero que você recorte para planificar a superfície. Para fazer a ação de planificar, você seleciona toda a superfície do objeto e você aperta U. Vai aparecer o menu de desembrulhar. Vamos clicar na primeira, que é a padrão. Veja só, ó, o Blender ele pegou as áreas que eu marquei e meio que passou uma tesoura. Visualize aí na tela a lógica de como funciona o mapeamento UV. Deu para compreender como funciona? Então é isso. Toda vez que você for desembrulhar, fazer o UV do objeto, imagine ele como sendo uma superfície de papel para que o Blender recorte onde você deseja abrir. Para retirar o Mark Scene, você simplesmente aperta Ctrl E e clica Clear Scene. Depois que você fez o mapeamento, ele não some mais, a não ser que você aperta U e clique na mesma opção novamente, que ela irá fazer novamente o desembrulhar. Agora que nós temos o mapeamento aqui, lembre-se, deixe selecionada a superfície para ser representada aqui. Vamos em Image, Open e vamos abrir a textura que desejamos. Aqui, ó, Teste UV. Agora, utilizando a tecla A, que seleciona tudo, o botão direito mais Shift, ó, que também funciona, ó, da mesma maneira que na 3D View, você pode apertar também, ó, R, S, você pode apertar G. Todas as ações que funcionam na 3D View funcionam no mapeamento UV, mas aqui com um diferencial, funciona de maneira bidimensional. Agora nós iremos aqui no modo Textured, ó, tá vendo? Ó? Fica representado aqui. O que a gente configura aqui, ele mostra aqui. Só que tem um porém, também que fica escuro, porque é influenciado pela iluminação. Para evitar que isso aconteça, você ativa o Shadeless aqui no material, que não vai ocasionar nenhum tipo de problema. Vamos lá, então. Ó, perceba ó, que se eu encaixar a superfície aqui ó, na minha textura, ó, ela fica ó, exatamente, ó, perfeitamente mapeada aqui, na minha superfície 3D. Correto? Aí, ó, veja só. Eu mapeei o meu objeto. Ó. Perceba que não está perfeitamente alinhado, ó, mas é só eu vir aqui com S e ir configurando. Mas para não ficar enrolando muito, vamos a uma explicação. Essa textura eu criei no programa Illustrator, ou seja, eu já imaginei como eu iria desembrulhar
o meu objeto no ambiente tridimensional, fui no Illustrator e criei a minha textura. Eu vou abordar isso no tutorial futuro utilizando o GIMP e o Inkscape, ou seja, porque são programas acessíveis para qualquer pessoa. Agora falando do mapeamento UV. Quando eu clico A, eu mapeio ele por completo aqui no UV Image Editor. Mas, por exemplo, se eu seleciono apenas um polígono, ó, veja só, eu consigo manipular ele independentemente aqui. Ó. Eu posso, por exemplo, pegar esse polígono ó, e deixar ele aparecendo o XD. Ó. E ó, tudo que é representado aqui é reproduzido aqui na 3D View. Agora eu quero configurar este polígono. Então, venho aqui e configuro aqui. Correto? Se, por exemplo, se eu der um wrap apenas nesses dois polígonos, eu aperto U, ele vai dar o desembrulhar nos dois juntos. Então, ou seja, você pode fazer um mapeamento com polígonos independentes. Basta você selecioná-los e configurar aqui no mapeamento V. Legal, Daniel. Só que tem um porém. Se eu apertar F12, ele não vai renderizar minha textura. Por quê? Você configurou o mapeamento, você não colocou a textura no objeto. Lembrando, você vem aqui no material, vem no painel de textura, deixa do tipo imagem. Você abre a imagem, mas só que tem um porém. Como nós já abrimos no programa, no projeto, você clica aqui nesse botão ó, e abre a imagem. Só que tem um porém. Pode acontecer de você apertar F12, ó, não ficar correto, porque a coordenada está no modo Generated. O correto é o V. Aí ele pega a coordenada aqui do mapa e reproduz perfeitamente aqui na nossa renderização. Deu para entender? Bem, eu acho que deu para entender como funciona o mapeamento V. Aqui você configura como a textura irá se comportar na superfície, e aqui embaixo você tem que colocar ela no slot de textura, senão não funciona. Ó, quando você cria um mapa UV, ele fica aqui no slot, ou seja, você pode criar mais de um mapa UV. Vamos supor que eu vou excluir esse mapa. Eu excluí ele e apertar F12, ó, vai ficar toda degringolada a minha textura. Por quê? Você está pedindo para pegar a textura não, pegar a coordenada do V, mas só que se você selecionar tudo, ó, perceba, não tem nenhum tipo de coordenada aqui para a textura pegar. Se, por exemplo, se não tiver o Mark Scene na superfície do meu objeto, e eu apertar U, depois colocar desembrulhar, veja só, ele simplesmente pega todos os polígonos e deixa de igual tamanho. Ó. Ou seja, ele não vai passar a tesoura. Se, por exemplo, você quiser dar o desembrulhar em cada um e configurar do jeito que você quer, você pode fazer tranquilamente. Ó. Ok, eu vou selecionar esse, colocar desembrulhar aqui e correto. Eu posso girar a minha superfície, ó, colocar da maneira que eu desejo. Nós temos também as outras opções, ó. Eu aperto U, selecionei tudo, aperto U, vem aqui, ó, Smart UV Project. Ao clicar aqui, ó, ele vai dar algumas opções. Você clica em OK. O que significa essa opção? O Blender ele vai meio que pegar a superfície do objeto, calcular de maneira inteligente, da maneira que ele ache que seja legal o mapeamento e vai planificar aqui no mapa UV. Nós temos outras opções também, mas só que a mais interessante é o desembrulhar, que é a padrão, que ela vai pegar o Mark Scene e desembrulhar de acordo com o corte. O UV Image Project, que vai calcular da maneira que você quer e vai falar assim, eu acho que assim é legal para o usuário e vai planificar. Nós temos aqui o Project From View. Essa opção aqui, ó, por exemplo, eu estou com a vista aqui meio de lateral. Se eu aperto essa opção, ó, ele vai reproduzir perfeitamente, ó, a superfície do objeto de maneira tridimensional aqui no mapeamento UV. Agora vamos configurar uma outra textura. Vamos ver aqui Image Open. Vamos clicar aqui nessa textura de madeira. Veja só, vou colocar um wrap aqui, desembrulhar, desculpa pela pronúncia. Aqui, opa, aqui,
UV Image Project. Olha lá, ó, veja só. Se eu, por exemplo, aumentar a minha textura, o que ficou fora da textura irá ficar cinza? Não irá, não se preocupe. Por quê? Imagine que essa textura ela vai se multiplicando, ó, lado a lado. Ou seja, ficou para fora, ele vai meio que ver o que tem aqui no centro e vai reproduzir do lado. Ó. Veja só. Se eu quiser mais detalhe da madeira, eu diminuo. Ó. Se eu quiser menos detalhes, você aumenta. Ó. Vamos apertar F12? Opa, tá outra textura. Por quê? Lembre-se, você tem que, aqui no slot de textura, você tem que abrir ela, senão ela não aparece na renderização. Aqui é coordenada, aqui que vai aparecer na renderização. Aperta F12, ó, e foi configurado a minha textura na superfície. Ah, se eu quiser, por exemplo, fazer uma por uma, pode. Você vem aqui, pega só um polígono, ó, e pode rotacionar, ó, a textura da maneira que você deseja. Correto? Se eu quiser colocar duas texturas no mesmo objeto, tem como colocar dois mapeamentos UV e duas texturas ao mesmo tempo? Tem sim. Basta você fazer o seguinte, por exemplo, eu quero colocar nesse polígono e nesse polígono uma outra textura. O que eu faço? Eu venho aqui no mapeamento UV, nós temos aqui um slot de UV, eu vou adicionar um segundo. Legal. Agora, eu já estou no segundo. Quando você clica em mais, ele copia o primeiro, faz uma cópia. Se eu clicar aqui no Wrap e depois vir aqui Image Open e abrir uma segunda textura, ó, perceba, ó, ele vai ficar com a textura naquele local. Só que, por exemplo, eu quero configurar a textura do branco. Eu clico aqui, perceba que ficou branco, e aí você configura a textura que você deseja. Ah, agora eu quero configurar a outra textura. Você clica no outro slot. Legal, vou apertar F12. Não apareceu textura, porque você tem que atribuir dois materiais ao objeto. Então, como aqui e aqui é outra textura, eu venho aqui, clico em mais, vou deixar esse nome mesmo, adiciono aqui uma textura, vou abrir a segunda, ó, deixo aqui a coordenada UV e vou apertar F12. Opa! Perdão, ó, aqui no material você tem que assimilar o material a este polígono. Ó. Então, dou Assign, pronto, e dou F12. Veja só. Ah, por que ficou preto aqui? Porque o Shadeless, que ignora a iluminação, não está ativo. Agora, se eu apertar F12, ó, veja só, agora eu tenho duas texturas no mesmo objeto. Legal, Daniel. Mas se eu, por exemplo, mexer na coordenada do marrom, vai influenciar no branco? Não vai influenciar. Ó. Basta você selecionar o slot que você deseja configurar. Bem, pessoal, esse é o básico de mapeamento UV. Opa, deixa eu ver aqui. F12, aqui correto. Ah, perdão, ó, uma coisa muito importante, ó. Quando você está configurando o material por textura, ó, no caso, ó, ele está pegando o mapa UV desse primeiro. Se eu não configurar no segundo nenhum mapa, ele vai pegar do primeiro logo de cara. Então, como eu quero do segundo, eu clico aqui no segundo. Agora, aperto F12, ó, olha lá, ó, ele pegou a coordenada, ó, do segundo mapa UV, que é onde o polígono está de atravessado. Então, tomar cuidado com isso. Tem dois mapas UV na superfície do objeto? Muda aqui no Map. Bem, pessoal, esse é o básico de mapeamento UV. Até numa próxima aula.